Glória a Deus. Bom dia. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para ter companheirismo convosco, que somos irmãos. Estamos unidos hoje para estarmos unidos para sempre, eternamente. Está a minha esposa, a irmã Kézia, o irmão Wesley lá, o irmão Davi. Olha lá ele, né? Davi, o Wesley e a irmã Kézia, a minha igreja, né, pastor Rui? Naquela vez do encontro, o Davi tinha acabado de nascer, ele nasceu dia 14, né? E foi dia 15, acho, dia 16. Até mostrei para vocês aqui, mas está crescendo. O Wesley já está grande, né? E está também o Paulo, né? É tio da minha esposa, meu tio também, né? O Paulo é irmão do irmão Daniel. Aqui, ó. Depois vamos embora juntos, tá? Ele é tio da minha esposa, né? Parente meu. Deus abençoe, irmão Paulo. Prazer ver o senhor. E a todos, pastor Rui, companheiro de batalha, né? E a todos vocês. Mas nós vamos ler a palavra, Efésios capítulo 6. Aproveitar que vocês estão em pé. Eu saí de casa, até pensei, falei, eu vou ir preparado, né? Fiquei sabendo que eu ia pregar agora. Mas um guerreiro, né, pastor Rui, tem que andar com as espingardas armadas, né, o soldado. Amém. Amém. E aí eu até imprimi um papel lá em casa e trouxe, rapaz, cheguei aqui. Aí eu abri essa mensagem, peguei ali, irmão Efraim, só pode até vir ler o tema aqui, porque olhei, aí Deus me trouxe algo no coração, e aí o irmão Efraim começou a cantar os hinos sobre os guerreiros, batalha, né? Pela fé. Foi 3 hinos que ele cantou nessa linha, e aí eu falei, bom, é Deus, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. E nós vamos falar nesta manhã um pouco sobre a batalha da fé. A fé Deus nos deu para nós, Ele que nos deu para nós batalharmos com ela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é propriamente sobre fé e nem sobre batalha, é a batalha da nossa fé. Amém? E o primeiro hino do irmão Efraim foi pela fé, e o segundo foi batalha. Pela fé, e o segundo foi batalha. Então é isso aí. Efésios capítulo 6. Vamos ler aqui. Do 10 até o 18. Mas eu vou ler aqui 2 versículos. E os irmãos se assentem. Nós leremos o restante depois assentados. Vou ler o 10 e o 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, na força do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor. Aqui estou eu nesta plataforma, precisando mais ainda do Senhor. Tira o homem de cena, Senhor, que seja a tua inspiração sobre nós, pois só assim nós seremos abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Continua aí no aberto. No verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu quero que vocês gravem isto. É uma escola, é ensinamento.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus, não é nossa, entende? Nada que nós podemos fazer para vencer, a não ser tomar aquilo que Deus nos dá, que é a armadura, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Fica na posição, não afasta. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Veja, a verdade cinge os nossos lombos. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, de tudo isso, preste atenção, de toda essa armadura que Deus nos proporciona, ele ainda diz no verso 18: orando em todo o tempo, olha só, com toda a oração e súplica no Espírito, não é somente orar, vírgula, e vigiando, vigiar e orar, com toda, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então grave aí: oração, vigiar e perseverar. São as armas que Deus nos deu. Por isso que Jesus disse em Tiago capítulo 4, foi Jesus dizendo através desses apóstolos: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, irmãos. Agora, nós temos esta armadura de Deus, e ele nos deu esta fé, que é o nosso escudo, com o qual nós podemos nos defender a nossa alma. E nesta mensagem demonologia, se vocês quiserem lê-la, estado físico, o profeta fala nela acerca do câncer. Ele explica o que é o câncer. É demonologia no estado físico, doença física, é demônio no estado físico, demologia no estado espiritual, estado religioso. Agora, veja que ele fala, irmãos, sobre a oração. A pessoa está com câncer e ela recebe a oração e ela não persevera naquela oração, ela não persevera, a fé dela é muito rasa. O profeta conta aqui nessa mensagem um verdadeiro sinal, 70 e 72, para vocês terem um exemplo. 70 ao 72. Eu disse, eu sei disso. O 69, deste modo, então alguém falou e disse: essa é a coisa mais horrível que há de largar, fumar cigarros. Quem já foi fumante sabe disso. E eu disse, eu sei disso, porque é um demônio. E eu disse, é um demônio. E eu disse, você não pode parar com isso, a não ser que o poder de Deus esteja sobre você. Veja o que Paulo disse no começo aqui, no verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder é de Deus, não é nosso.
Para nós vencermos, nós temos que imergir neste poder, entrar em Cristo, porque é ali onde está a vitória. Eu sei de 2 sujeitos na minha juventude, ambos desejavam ser homens de Deus. Um deles, tão logo que o guiei a Cristo, ele começou a acender um cigarro para fumar. Ele fumava 5 ou 6 maços em um dia, apenas assentava-se e apenas acendia um cigarro com o outro. Enquanto o homem fumava, estava acabando um e ele já acendia um cigarro com o outro, durante todo o dia. E ele tentou acender um outro cigarro, e algo não lhe deixou fazê-lo. E ele foi até o fogão, não sabendo que as Escrituras condenam aquelas coisas, e abriu o fogão e empurrou o maço de cigarro dentro do fogão, e isto pôs fim ao assunto. Amém? Ele usou a armadura de Deus, ele perseverou, ele venceu aquilo, ele empurrou para dentro do fogo e disse: sai, Satanás, de mim. Isso é fé, fé na palavra, fé no poder de Deus. Agora, outro caso, e um outro sujeito que desejava tornar-se cristão, e ele se esforçou ao máximo, e ele clamou ao Senhor, e ele parou com eles, ou seja, parou de fumar por 2 ou 3 semanas. Preste atenção nisso, é a base da mensagem aqui. Ele parou de fumar por 2 ou 3 semanas, e quando ele voltou a si nessa condição, ele perdeu o juízo, e voltou a si, e encontrou-se no quintal, batendo no pedaço de estanho fora de si, e correu para dentro de casa bem rapidamente, e apanhou os seus cigarros, e fumou um maço, antes que saía de casa naquela tarde, um após o outro. O que aconteceu? Ele está mostrando 2 casos. Um irmão, os 2 queriam servir a Deus, os 2 eram fumantes. Um conseguiu vencer o cigarro, o outro não conseguiu. E aí você aplica isso, essa regra, a muita gente, a cura divina, a libertação. Veja, um foi chamado: ninguém pode vir a mim, exceto que o Pai o traga, e todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. O que a advertência significou? Foi para um, vida para um foi a vida. Viu? Você não pode ver, a não ser que Deus o revele. Está escondido os olhos dos sábios e prudentes, e revelados aos pequeninos. Um conseguiu vencer, conseguiu se libertar daquele mal terrível, o outro não conseguiu. Qual a diferença? Ambos foram libertos, mas a libertação, ele perseverou na sua libertação. O outro também foi liberto, mas ele não perseverou na sua libertação. Você sabe o que são os nossos inimigos? São os sintomas. A razão é o nosso inimigo. Veja, o profeta fala nesta mensagem acerca do câncer. Ele explica isso. O câncer é uma vida paralela à sua, é um demônio que faz com que as suas células se apostatem, e aquelas células começam a pelejar contra o seu próprio corpo. Ela tem uma vida paralela nela. O câncer tem vida, é um demônio que está na sua carne, na carne da pessoa. Agora veja, o irmão Brana mostra que quando a vida sai
Preste atenção, irmãos. Quando a vida sai de um corpo humano, de um animal, quando a vida sai, a vida espiritual deixa o corpo, as células se expandem. Estão entendendo? Por isso que o corpo incha, porque as células, elas querem a vida de volta, elas querem viver, mas não tem mais vida naquele corpo, então elas se expandem, o corpo incha, ele perde um pouquinho de peso. Quando sai o espírito, o corpo perde um pouquinho de peso, ela se contrai, porque saiu a vida. Então a pessoa, ela sente bons sintomas. Quando o câncer sai, ele se contrai um pouco, e ela sente um alívio, ela sai aliviada do culto, ela sai glorificando a Deus, dizendo que foi curada, liberta. Mas aí esse câncer é um corpo que está anexado ao seu, ele tem uma vida própria, é um demônio. E aquelas células do câncer, elas vão se expandir, ou seja, aquele câncer, aquele corpo do câncer, ele vai se expandir, ele vai procurar a vida, aquelas células, elas vão crescer, o câncer vai dar uma crescida quando ele morre, e é aí onde as pessoas perdem a batalha da fé. Por quê, irmão? Porque ele vai sentir dores. Veja bem, o que eu estou querendo mostrar está nesta mensagem. Demonologia, estado físico. Você vem aqui com fé, o pregador, o pastor, o evangelista impõe as mãos sobre você. Você se conecta com Deus através da sua fé. É fé que nós estamos falando nos programas aí, né? Eu marquei aqui, ó, quando o senhor leu aquele hino. A fé nos conecta com Deus, mas a incredulidade nos desconecta com Deus. Então a pessoa vem, o pregador ora, o pregador tem fé, ela tem fé na palavra, ela recebe aquela cura, aquele câncer sai, e ela sente um pequeno alívio, ou aquela enfermidade, estou dando todas as enfermidades. Aquele rapaz, ele parou de fumar por 3 semanas, aquele demônio saiu dele, mas depois a incredulidade ressuscitou aquilo, e ele começou a fumar de novo. O câncer, então quando o câncer, aí ela chega lá em casa, na casa dela, 3, 4 dias depois, as células cancerígenas, elas se expandem, querendo a vida de volta, querendo aquele espírito de volta, e aí você começa a sentir as dores, novamente, aí a incredulidade fala para ela: olha, você não foi curado. Entendeu? É nessa hora que a sua mente te derrota. Aquele cego, o irmão Brana conta, que ele veio no culto, o profeta orou por ele, e o profeta disse: você está curado, irmão, vá crendo. E ele não tinha sintomas nenhum de cura, mas aonde ele andava, ele testificava que ele estava curado. E ele ficava lá na galeria, lá tinha, o profeta conta que ele ficava lá na galeria, ele atrapalhava o culto, de vez em quando ele gritava: glória a Deus, estou curado. Ele estava usando a sua fé para vencer aquela enfermidade. Use a sua fé, ela foi Deus quem te deu. Pela fé que uma vez nos foi dada, pela fé Abraão venceu, o pastor contando aqui, pela fé Jacó, Isaac, todos eles venceram pela fé. Nossa espada é a fé, fé na palavra de Deus. Aquele cego, os irmãos que ainda não têm conhecimento da mensagem, os irmãos que nos visitam, ele ficava lá no culto cego, ele estava cego,
Irmãos, ele não estava enxergando nada. Os sintomas reprovavam a fé dele, mas ele tinha fé genuína, e ele usou aquela fé contra aquela enfermidade. O profeta de Deus diz que ele foi no barbeiro, e o barbeiro cético, né? Satanás tem os seus céticos, para falar para você: ó, você não recebeu oração lá na igreja? Por que você está doente ainda? É o diabo fazendo isso. Creia de todo o coração. A mecânica está correta. Tiago capítulo 5: chamai os presbíteros da igreja, orai ungindo com azeite da unção. A oração da fé curará. Se tiver algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai vossas culpas aos outros. Se nós fazemos a mecânica perfeita, a dinâmica opera. E o barbeiro falou: cadê o fulano? Você está cego. Você não disse que foi curado lá no curandeiro William Brana, lá no culto dele? Cadê? E ele disse: eu fui curado. Aleluia, eu fui curado. Naquela hora os olhos dele se abriram. A fé dele venceu aquela enfermidade. Se você usar a sua fé para batalhar contra essa enfermidade, você vai vencê-la. E ele pulou da cadeira do barbeiro, glória a Deus, e saiu correndo na rua, amarrado a barba meia feita, sei lá se era o cabelo. Ele saiu correndo, glorificando a Deus. Ele alcançou a vitória. Mas ele viu a vitória antes dos sintomas. Os sintomas reprovavam a fé dele, mas a fé dele, ele batalhou com ela, que ele viu a cura antes dos sintomas. Abraão viu o filho antes dos sintomas. E é isso que eu queria mostrar para vocês. O câncer, aqui ó, parágrafo 80, estado físico. Bem, essa é a mesma coisa que toma o lugar quando um demônio é expulso de uma pessoa. Os primeiros poucos dias, ó, parágrafo 80, os primeiros poucos dias, eu me sinto maravilhoso, ele se sente maravilhoso. E assim é um crente quando batiza, quando ele se converte, quando ele batiza, os primeiros dias, os primeiros meses, ele se sente maravilhoso. Depois vem a batalha, vem a incredulidade, vem o diabo através dele, e ele perde a batalha. Ele não persevera, ele não ora, ele não vigia. Ele visita os mesmos lugares que ele visitava, ele se relaciona com os mesmos amigos que ele se relacionava. Deus te dá armadura, mas você precisa orar, vigiar e perseverar. Vigiar o que, irmão? Se você se converteu, não visite mais os lugares que você visitava, não tenha mais os mesmos amigos, não precisa ser inimigo de ninguém, você pode cumprimentá-los. Evite lugares que você tinha prazer pelo pecado, evite lugares, porque ali tem um demônio, tem um espírito ali que vai te apanhar. Veja o caso da irmã Nelly Sanders, que ela se converteu, ela foi batizada, ela era uma bailarina, e um dia ela teve Satanás colocou um bom pensamento na cabeça dela. Satanás, olha aí, você acha que o diabo não faz isso? Faz. A nossa batalha é mental, a batalha, o campo de batalha é a sua mente, seus pensamentos. O diabo manipula essas coisas, e ele põe na cabeça dela uma boa coisa. Por isso que Paulo diz: tudo me é lícito. O que é lícito? É legal, é permitido, mas nem tudo me convém.
Paulo rejeitou o convite até de irmãos da mesma fé de Paulo. Paulo rejeitou o convite. Se Paulo rejeitou, nós não podemos rejeitar. Ele era espiritual. A irmã foi lá no baile, a boa intenção dela, sabe qual era? Olha, eu vou ganhá-los para Cristo. Eu vou lá, vou mostrar que eu sou uma cristã, que Deus realmente transforma, eu vou ganhá-los para Cristo. A boa intenção dela, o diabo enganou-a com isso. Quando chegou lá, que ela despertou, ela estava dançando nos braços de um homem no baile. Não vá a lugares estranhos. Não vá nesses lugares perigosos, afasta-te disso. Só que ela teve uma vitória, a irmã Nélis. Ela foi, aonde que ela foi buscar a libertação? Na casa do profeta. Amém? Se você cair, meu irmão, o cair é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Venha no lugar correto. O problema é que quando acontece algo com nós, um dia eu cheguei na casa do pastor, passa por isso, eu estou pegando essas experiências. Aconteceu um problema numa família, preste atenção, isso é escola dominical, é ensinamento. Aconteceu um problema com a família, e aí, irmãos, anote isso, a primeira pessoa que você deveria buscar é o seu pastor. Aí a mãe já fala para tio, que fala para a prima, que fala para isso, que fala para carnais, para ímpios, e vai, a conversa vai. Aí lá os ímpios já trazem um caminho para ele seguir, né, direcionado pelo diabo, um caminho de morte, e o pastor é o último a saber. Eu fui o último a ser chamado. Quando eles viram que não tinha mais jeito, não, vamos chamar o pastor, me chamaram. Quando eu cheguei lá, eu sentei, escutei a história, ô pastor, aconteceu isso, eu já estava sabendo por a boca dos outros, tudinho. Pastor, aconteceu isso, e isso, aquilo, outro, e nós vamos fazer isso, e eu já falei com fulano, e fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer isso, e a solução é essa, tal, e eu escutando. Aquilo. É que nem, irmãos, preste atenção, a escola. É que nem a moça vindo no escritório já amando o homem, apaixonada, decidida a casar. O pastor nada pode fazer por ela. Se ele tentar fazer, ele arruma uma confusão. Sabia disso? Ele arruma uma confusão com o casal nem quer mais casar com ele, eles vão até embora da igreja. É um problema grave isso. Falei, irmãos, vocês me chamaram aqui porque eu creio que vocês querem ouvir algo de Deus, né? E eu orei para vir aqui, que eu creio que todo pastor ora quando vai pegar um caso, qualquer caso. Ele pede direção de Deus, para não ser o homem. Falei, irmãos, eu creio que vocês me chamaram aqui para ouvir algo de Deus. E eu orei para vir aqui dizer algo de Deus para vocês. E o que eu tenho para dizer para vocês é tudo o contrário disso aí. O pastor passa por isso. Né, pastor Rui? Às vezes temos que decepcionar as pessoas. Temos que dizer aquilo que elas não querem ouvir, mas é aquilo que elas precisam ouvir. E às vezes o que você precisa não é o que você quer. Às vezes você quer algo que vai te prejudicar. Você está num caminho de morte. Falei, irmão, o caminho não é esse. O caminho é o contrário, é por aqui. Agora, eu vou dar um conselho para vocês. Por que vocês não me chamaram primeiro? Se vocês tivessem me chamado primeiro, vocês não iam ter essa batalha para desmanchar tudo isso que vocês fizeram. Mas agora vocês têm uma escolha. Ou vocês vão obedecer o pastor, ou vão obedecer os ímpios. Graças a Deus, a família obedeceu o pastor e evitou uma morte. Estão entendendo?
Mas é isso, aquela mulher, ela foi direto no seu pastor. O irmão Brano era o pastor dela. A mulher sunamita, quando o menino dela morreu, que Eliseu, ela foi atrás de Eliseu. Ela não foi fofocar. Até do marido ela escondeu. Geazi, Eliseu mandou Geazi encontrar com ela. Geazi perguntou para ele: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o menino? Ela disse: tudo vai bem. Ela estava, mães, eu sei que tem mães aqui, ela estava com um filho morto lá na cama, mães. Ela estava em erupção por dentro. Ela não tinha desabafado com ninguém. Essa foi a vitória dela. A fé dela venceu com isso. Ela tinha fé que somente Eliseu poderia resolver o problema dela. Ela falou, pastor Juvenal, somente para Eliseu. O Efraim está na mensagem Conferência com Deus, tem isso, né? Tem na mensagem Respeito também e outras. Estão entendendo? Isso é para vocês, é ensinamento. Você quer vencer com a sua fé, você tem que saber batalhar com ela. Acontece algum problema com você, procura o seu pastor. Não vá procurar outros, não, que Deus vai atuar através do seu pastor. Ele é um tipo do marido da igreja, ele é um tipo do pai da igreja. Deixa eu terminar aqui, que é um destaque só. Já estou terminando. Aqui, me sinto maravilhoso. Então começa a dizer, depois as células se expandem atrás da vida. E aí vem os sintomas. O câncer dá uma melhorada, ele se sente bem, depois as células se expandem e ele começa a sentir dores, e dores mais fortes do que ele tinha antes, porque o câncer cresceu, porque morreu, ele está se expandindo. Aí a incredulidade, o que a incredulidade fala? Estou mais doente do que eu era, estou pior, Deus não me curou, eu estou com mais vontade de fumar ainda do que antes de eu ser liberto, irmão Zé Cordeiro. Aí a incredulidade fala: Deus não te curou. Eu ainda tenho vontade de adulterar, eu ainda tenho vontade de fazer isso. Aí a incredulidade: Deus não te curou. Aqui nós vamos chegar ao ponto. Tenho perdido minha cura. O diabo diz isso para ele, e ele diz: amém, tenho perdido minha cura, tenho perdido minha libertação. Tão seguro como a fé tirou fora, a incredulidade o traz imediatamente de volta. A fé matou aqui, outra vez, como a fé o mata. A fé mata o câncer, toda a enfermidade. A fé liberta. Mas aqui, como a fé mata, a incredulidade o ressuscita. Veja bem, como a fé mata, a incredulidade o ressuscita. E Jesus disse aqui, quando é liberto, Jesus disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, e depois ele leva consigo outros 7 espíritos piores. Ou seja, o segundo estágio se torna pior do que o primeiro. Aquele que largou de fumar, quando ele volta a fumar, o cigarro fica mais saboroso. Aquele que larga de beber, quando ele volta a beber, a bebida fica mais gostosa. Porque o segundo estágio é pior do que o primeiro. Então o pecado no segundo estágio, se ele voltar de volta, o pecado vai ficar mais saboroso ainda. Irmãos, tomem cuidado com isso. Eu queria encerrar aqui,
Mateus capítulo 10. Obrigado, irmão. Capítulo 10 de Mateus. Mateus 10, 34. Não cuideis, isso aqui ele está falando de espiritual, batalha. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Olha aqui a espada que você tem, ó. É a mensagem de Elias. Lá na mensagem, a brecha entre as eras e o selo, o profeta conta uma visão que ele se ajoelhou naquele monte, a espada caiu nas mãos dele, e ele disse: essa é a espada do rei. A espada do rei é a palavra, é a Bíblia, a palavra de Deus revelada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada, porque eu vim pôr em disseção homem contra seu pai, e filha contra sua mãe, e nora contra a sua sogra. É espiritual. Às vezes você tem que vencer seu pai, você tem que vencer mãe, você tem que vencer esposa, porque a Bíblia diz que estarão dois numa cama, um será tirado e o outro será deixado. Ou seja, são casados fisicamente, mas espiritualmente são separados, porque o marido vai às vezes e a mulher fica, ou a mulher vai e o marido vai ficar, vice-versa. Estarão dois no campo. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Os piores inimigos do homem são os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Cruz quer dizer sofrimento. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Amém? Ele veio trazer a espada, ele veio trazer a armadura. Você tem a armadura é a palavra, o escudo é a fé, né? Os lombos é a justiça, a couraça, o capacete da salvação, calçados no evangelho da preparação da paz. Mas além disso, você precisa orar. O irmão estava orando 3 vezes por dia, muito bom. Você precisa orar, você precisa vigiar. Vigiar é estar atento, irmãos. Olha, essas coisas aí de festinha, de aniversário, de companheirismo, até mesmo com irmãos. Preste atenção, é vigiar. E a terceira coisa é perseverar. Perseverar é resistir. Resiste os maus pensamentos. Um adultério, ele nasce primeiro no pensamento, depois vira o ato. Um homicídio, ele nasce no pensamento, depois vira o ato. Se você puder resistir esses maus pensamentos, eles não vão virar pecado consumado. Amém? Que Deus os abençoe. Deus os ajude, irmãos. Muito obrigado, pastor Juvenal, todos vocês. Graças a Deus. Vamos dizer: Deus abençoe o pastor William. Amém. Deus abençoe ele, seu ministério, sua viagem. Vai ficar por aqui mais alguns dias ainda. Deus abençoe. Os sintomas reprovam sua fé, mas foi Deus quem aprovou a sua cura. Amém? Os sintomas reprovam sua fé, mas foi Deus que aprovou a sua cura. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração, encerrando aqui esse trabalho. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de bênção que o Senhor nos tem dado, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, ó Deus. Sabemos que o inimigo quer trabalhar na mente, mas o Senhor tem dado fé, o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado perseverança a seus filhos, ó Pai.
Como ouvimos quinta-feira, Satanás ele tem a sua habilidade de entregar cartas a seus filhos, mas aqui tem filhos e filhas de Deus com fé suficiente para devolver esta correspondência e dizer: Satanás, aqui tem quem manda, e nós estamos aqui, Senhor Deus, revestido com esta armadura, ó Pai. Que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, abençoando o pastor William e sua família e seu ministério, abençoando o pastor Juvenal, a sua família e o seu ministério, ó Pai. Nós nos entregamos em tuas mãos nesse instante, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém. Não se esquecendo, Santa Ceia do Senhor, hoje a partir das 17 horas. 17 horas? Culto de oração às 15h30 e a partir das 17 horas entraremos com o culto de Santa Ceia. Você que está através da internet, venha estar conosco. Graças a Deus. Deus vos abençoe. Volte a estar conosco. Os irmãos que estiveram conectados, volte a estar conectados conosco novamente. Pela fé que uma vez me foi dada. 282. A fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela fé de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus,